nós vamos para a lógica da seara da principiologia recursal, nós vamos encontrar, então, alguns supostos princípios que trazem aqui uma, uma, uma leitura não tão novo para o problema. Verdade, Guilherme, desculpa. Né? Desculpa. A gente tinha conversado no finalzinho da aula, e eu fiz confusão, sobre a possibilidade da gente adiantar o conteúdo da ação rescisória e conversar, na verdade, sobre princípios no encontro da semana que vem. A gente ia checar com a turma se a turma aceitava fazer essa mudança, né, no cronograma. Havia dito que essa mudança ela não traz nenhum tipo nem de ganho, nem de prejuízo. É aquela história. A ordem dos fatores aqui não altera a proposta pedagógica, né? Porque o Guilherme havia feito algumas perguntas sobre a lógica da coisa julgada, que foi um conteúdo que nós vimos antes do semestre anterior acabar e que haviam suscitado algumas dúvidas dele, né? E acredito que essas dúvidas são dúvidas plenamente socializáveis para cada um de nós. Então, eu havia feito essa sugestão, se vocês quisessem, né, se vocês estivessem de acordo, a gente mudava no programa. Então, ao invés da gente trabalhar lá no fim a ação rescisória, a gente puxaria a ação rescisória para conversar aqui, para tratar de uma, vou dizer, revisitação à teoria da coisa julgada e trabalhar um procedimento especial que acontece na seara dos tribunais a partir do artigo 966 do Código de Processo Civil. Foi uma sugestão, mas fica, né, a critério aqui de vocês a opção por essa inversão ou avançar para a discussão dos recursos propriamente dito, né? Então, pegar aqui a fala, né, a sugestão do Guilherme, submeto à apreciação dos senhores, né? Se a gente vai, retorna e fala sobre a ação rescisória nesse momento, e aí a gente fecha hoje a discussão sobre a ação rescisória, ou se a gente fica aqui na seara recursal. Todo mundo de acordo para fazer essa inversão? E aí eu vou tirar isso daqui para a gente conversar sobre rescisória. Perfeito. Então, deixa isso aqui do lado, esquece isso aqui. Vamos conversar sobre rescisória. E aí a gente avança. Bom, excelente. Esquecemos recursos temporariamente. Semana que vem a gente volta nessa questão. Por hora, vamos nos preocupar com a figura da ação rescisória. Quando a gente fala sobre a ação rescisória, a primeira coisa que a gente precisa ter em mente é a natureza jurídica da ação rescisória e as suas hipóteses de cabimento. Deixa eu caminhar para o nosso quadro para a gente visualizar aqui o objeto do nosso estudo hoje, a ação rescisória.
Bom, primeira coisa que a gente precisa observar. A ação rescisória é um procedimento especial, portanto, ela não se rege pela lógica e pela mecânica do procedimento comum. A ação rescisória, ela tem aqui uma mecânica diferente, porque quando se utiliza dela, se tem um objeto muito específico, né? A ação rescisória, eu poderia dizer aqui, que ela é, então, um procedimento especial. Por que um procedimento especial? Porque ela vai trabalhar com uma variação na estrutura do procedimento de conhecimento em razão do seu escopo especial. Bom, qual é o escopo especial da ação rescisória? Né? Atacar, usar uma palavra técnica, desconstituir a coisa julgada material. E isso aqui é interessante, e me permitam grifar aqui a palavra material, porque a ação rescisória ela não tem o condão de atacar a coisa julgada formal. Vamos lembrar aquela distinção fundamental da teoria liebmaniana, prevista lá no Código de Processo Civil. Eu tenho a coisa julgada formal, que é aquela produzida com o esgotamento do procedimento. Essa coisa julgada formal, ela se constrói a partir do fato de um provimento, a princípio, sem resolução do mérito, não admitir mais a interposição de recursos. Em duas situações. Eu pedi o prazo ou eu usei todos os possíveis recursos. E dentro dessa situação, sim, Carla, está gravando. Olha o botãozinho vermelho lá do lado do numeral. Tem um botãozinho que fica vermelho quando ele está gravando. Ok? Bom, Luísa, olha só, sua pergunta é interessante e eu vou voltar disso nesse ponto agora para ver se ele fica então mais claro. A ação rescisória é um processo novo. A ação rescisória não está ligada, consequentemente, ao processo anterior. Para eu pensar em uma ação rescisória, eu preciso pensar em um procedimento que se esgotou. A ação anterior teve o seu fim. E eu tenho uma coisa julgada, e não é porque eu não concordo com essa coisa julgada, mas porque existe um vício nessa coisa julgada material tão forte que pode autorizar essa reabertura, digamos, do julgamento. E dentro desse cenário, né, eu não posso falar em ação rescisória para coisa julgada formal. Por uma razão lógica. A coisa julgada formal admite o reingresso em juízo, como o artigo 486 do Código de Processo Civil assim diz. Exemplo, ingresso com um procedimento. Petição inicial julgada inepta. Eu posso propor novo procedimento, formulando nova petição inicial para o mesmo juízo e começar o procedimento todo de novo. Qual é o problema? A coisa julgada material.
A coisa julgada material faz pressupor a imutabilidade do dispositivo, como conversamos no fim da aula de ontem, segundo a teoria liebmaniana. Se o dispositivo não pode ser mudado, o comando não pode ser alterado. E aí eu teria uma realidade encapsulada, cristalizada pela coisa julgada material. Entretanto, não é toda ação que vai ter o condão de produzir uma sentença de mérito que fará a coisa julgada material. Eu preciso que vocês lembrem, por exemplo, da ação de alimentos. Eu preciso que vocês lembrem da ação de alimentos. A ação de alimentos tem sentença de mérito, mas não tem coisa julgada material. Por quê? Porque eu posso reingressar e rever os quantums os quantos alimentares, desde que haja uma mudança do contexto fático, por exemplo. Né? Eu dei um outro exemplo no semestre passado de um sujeito, tal qual o filme do Tom Hanks, O Náufrago, ele foi considerado morto. Houve uma situação de morte presumida e, no fim, o sujeito não tinha morrido. O sujeito estava vivo. Né? Quer dizer, se nós alertássemos para uma proteção exagerada à coisa julgada material, nós teríamos um absurdo. O ordenamento jurídico virava para esse sujeito e falava, não, velho, você morreu. Não, mas eu estou aqui. Não, você morreu. Tem uma sentença dizendo que você morreu. E a gente não pode desconsiderar essa sentença. Ora, isso é ilógico. Isso é ilógico. Da mesma forma, um processo de interdição. Desta forma, em algumas exceções, eu terei sentença de mérito, mas eu não terei a coisa julgada material. Nestes casos, eu não posso falar em ação rescisória. Eu não posso falar em ação rescisória. Então, desatrela a ideia de que a coisa julgada está ligada, perdão, de que a ação rescisória está ligada à sentença de mérito. A ação rescisória está ligada à sentença de mérito que fará coisa julgada material e que algumas vezes eu posso ter uma exceção. Oi, Guilherme. Sim, concordo com você. A coisa julgada só atinge as sentenças de mérito com cognição exauriente. Concordo. Razão pela qual os provimentos de tutela provisória não fazem coisa julgada material. Porque não houve cognição exauriente. Houve fumus boniuris. Né? E aí, diante da mera aparência de, não vamos lidar com a coisa julgada material. O caso da ação de alimentos é um caso de limite objetivo da coisa julgada. Não tem nada a ver com cognição exauriente ou não exauriente. A ação de alimentos tem cognição exauriente, mas ela versa sobre prestações futuras e que, em razão de prestações futuras, direitos da personalidade, não ocorre a formação de coisa julgada. Poderíamos dizer que, de certa maneira, em quase todos os casos em que há direitos da personalidade, não há formação de coisa julgada material, ainda que no processo haja uma ação de uma sentença com mérito, uma sentença definitiva. A mesma coisa, prestações diferidas. Ok? São duas exceções previstas aqui no 505 do Código, 504, né? 505 é... 504, não, minto, 505. 505 mesmo. O 504 também é uma questão de limites objetivos, mas ele está circunscrito aqui à ideia de que é o dispositivo que apenas faz a coisa julgada material. O 505, por sua vez, ele está dizendo que relações de trato continuado, e a ação de alimentos é uma relação de trato continuado, porque todo mês você paga pensão, assim como, por exemplo, o aluguel, todo mês você paga
de modo que sobre o futuro não haverá proteção da coisa julgada. Né? Essa é a ideia. Ou seja, a coisa julgada não pode atingir os fatos futuros porque há possibilidade de mudanças, né, no contexto fático muito grande. Essa mudança de contexto fático impacta e torna, por outro lado, absurdamente lógico a criação da coisa julgada. Então, de novo, vamos para um caso. Para ficar bem claro. Meus queridos nerds, todo mundo conhece o personagem Sheldon Cooper, da Big Bang Theory. Né? E exatamente o Sheldon Cooper é alguém que não entendeu sobre limites da coisa julgada, os limites objetivos da coisa julgada. Onde eu quero chegar, Giovana? O Sheldon fica o tempo inteiro na série falando que ele não é doido, porque quando ele era criança, ele foi avalizado por um psiquiatra que disse que ele não era doido. Então ele diz: eu tenho um laudo quando eu era criança, dizendo que eu não era doido. Observe, se uma ação de interdição tivesse sido proposta para diminuir a capacidade civil do Sheldon e ela tivesse sido julgada improcedente, porque ele não é doido, ele é estranho, mas ele não é doido, não quer dizer que uma nova ação de interdição não pudesse eventualmente ser proposta. Este é o limite da coisa julgada. Né? Ninguém tem a possibilidade de dizer que só pode ser interditado uma vez na vida. E, aliás, determinadas doenças podem causar uma situação de interdição meramente passageira. O sujeito está doido, mas ele recupera as suas condições. E se ele é capaz de recuperar as suas condições, ele é capaz de recuperar a sua capacidade civil plena. Se nós partíssemos do pressuposto, vamos colocar assim, de que o personagem, né, do Sheldon, se fosse eventualmente considerado doido ou alguma coisa do gênero, ele não tivesse minimamente a possibilidade de recuperação, porque a coisa julgada teria sido aqui de maneira peremptória, né? Seria extremamente complicado, né? Seria extremamente ilógico para a própria realidade. Vou voltar no exemplo da ação de uma outra ação que eu acho que serve também como referência para nós, se quisermos pensar, é a ação de guarda. Imagina aqui, eu tenho duas pessoas litigando sobre a guarda de um menor. Ok. Ocorre, eventualmente, uma decisão, coisa julgada, uma decisão de mérito, dizendo que a guarda fica com o pai ou a guarda fica com a mãe. No meio do processo, ou no curso, né, da vida dessas pessoas, uma delas resolve abdicar dessa guarda e entregar os filhos para outra. Não seria possível? Ou seja, mas tem uma coisa julgada dizendo que a guarda é sua. Não, isso não é imutável.
Isso não tem o condão da coisa julgada. E isso é extremamente importante, porque se na prática tudo fizesse coisa julgada, toda sentença definitiva fizesse coisa julgada, nós teríamos verdadeiros absurdos. Nós teríamos alguns elementos simplesmente estranhos do ponto de vista, vamos colocar, da realidade. Né? Imaginem, por exemplo, uma empresa que tem o seu pedido de falência julgado improcedente. Significa que essa empresa nunca pode falir? Uma pessoa que é considerada tá num processo como não louca não pode ter a sua interdição decretada? Ou alguém que teve a sua interdição decretada não poderia recuperar a plenitude do seu juízo mental? Ou, vamos imaginar, por exemplo, uma situação curiosa. O sujeito ingressa em juízo pedindo medicamento ou a realização de um procedimento cirúrgico. O judiciário chega a uma conclusão de que ele não tem direito àquele procedimento, porque aquele procedimento não é necessário nesse momento. Aquele, nesse momento. Mas depois a pessoa adoece. E aí? Como é que a gente faz? A gente vai dizer, não, você não tem direito porque tem uma coisa julgada dizendo que você não vai ganhar mais isso. Você pediria para sempre? Conseguem perceber que se a coisa julgada fosse levada às últimas consequências, ela poderia produzir resultados absurdos, verdadeiramente absurdos. Ou seja, ela poderia trazer aqui um avesso de uma realidade que se espera como segurança jurídica. É esse o ponto que vai fazer com que a teoria da coisa julgada compreenda que nem tudo que foi decidido com mérito tem a proteção da coisa julgada. Por que isso é importante? Porque aí eu volto aqui e vou compreender que eu não posso falar em ação rescisória se eu não puder falar em coisa julgada. Então, situação. Né? Eu tenho um cliente numa demanda de família que ele ingressou, na verdade, né, ocorreu aqui um divórcio dele e da ex-esposa, estabeleceram o valor de pensão para as duas filhas e que a guarda ficasse com a mãe. Ok. De uma maneira muito curiosa. Não demorou um mês que o processo teve aqui a coisa julgada formal, ou seja, houve a decisão de mérito que homologou esse divórcio, que entendeu que ele não ficaria com as filhas, ficaria com a mãe, que ele deveria pagar tantos salários mínimos para as filhas e acabou. Acabou. Em menos de um mês que essa decisão foi publicada, a ex-mulher ligou para ele e falou o seguinte aqui: as meninas estão falando que querem morar com você. Você quer? Você quer? Vem buscar. A gente propõe uma ação revisional da decisão e informa o juiz. Ó, vamos mudar a guarda. Estamos em comum acordo e vamos mudar a guarda. Passa para você. Os alimentos que você tinha que pagar, agora você não vai mais pagar. Porque você já está prestando em espécie para as filhas. E sou eu, a mãe, que vou pagar os alimentos agora. Pode ser? Meu cliente falou, ué, tá. Maravilha. Por que não? Por que não? Diante desse cenário, a ação rescisória aparece
como algo totalmente distante, porque eu não vou ter a coisa julgada material, ainda que eu tenha decisão de mérito, ainda que eu tenha cognição altamente exauriente. Então não tem relação. A coisa julgada material só não vai acontecer com prestações, relações sucessivas e direitos da personalidade. Ponto. Ponto. Aí eu estou diante de uma situação em que não há a possibilidade de. Vou dar outro exemplo. Eu acho que eu contei para vocês o caso de um cliente que apareceu lá no escritório querendo mudar de nome. Ele estava incomodado com o nome que havia sido dado para ele e ele queria mudar de nome. Vamos imaginar que ele narra algumas situações que num primeiro momento, o juiz entende que não são vexatórias. Tá. Mas num determinado momento, isso pode acabar se transformando. Pode ocorrer uma propaganda midiática, por exemplo, com algum tipo de mau gosto que gera esse mal-estar no nome dele a partir de então. E, em razão disso, ele resolve mudar de nome. Ele resolve fazer uma alteração, porque agora sim, podemos dizer, houve um agravamento da situação e o desejo de não mais passar por situações que lhe trazem constrangimento, digamos assim. Ponto. Ok? Isso é plenamente possível. Não houve coisa julgada material da decisão de indeferimento anterior. Fica claro essa ideia, gente? Porque isso aqui agora é o pressuposto para a gente avançar. Então, a ação rescisória ela vai ir para a regularidade das situações dentro das quais nós vamos estar diante de uma coisa julgada. Só que qual é o problema? A ação rescisória ela tem como escopo uma coisa julgada viciada. Na grande maioria das vezes, eu posso dizer que esta coisa julgada, que será submetida a uma reanálise dentro do procedimento da ação rescisória, e, portanto, como a Luísa observou, é um outro processo, poderíamos imaginar da seguinte forma, então, eu tenho aqui, raiva, eu tenho aqui o processo 1, que gerou a coisa julgada material, e eu vou atacar essa coisa julgada com o processo 2, que é a ação rescisória. A ação rescisória está pressupondo que esta coisa julgada tem vícios gravíssimos. Tem vícios gravíssimos. E o Guilherme está fazendo uma observação muito legal, Guilherme. A coisa julgada material, ela pode ser uma sentença, mas ela também pode ser uma decisão interlocutória baseada no famoso artigo 356. Sim. O artigo 356 faz coisa julgada porque eu tenho uma decisão interlocutória de mérito passível de fazer coisa julgada material. Beleza? Perfeito. Raciocínio correto. Agora, qual é o problema? Não é qualquer vício. Precisa ser um vício muito grave. Em alguns aspectos, o artigo 966, ele está falando de uma coisa julgada que foi produto de uma atuação criminosa, inclusive. Então, olha só.
Deixa eu trazer aqui para baixo para ilustrar essa questão com o artigo 966. Olha só, o artigo 966, então, ele está dizendo para nós a decisão de mérito, seja ela interlocutória, seja ela sentença, Guilherme, desde que fez coisa julgada material, pode ser, então, rescindida, desconstituída. Isso significa que o pedido da ação rescisória é antes um pedido de destruição da coisa julgada do que de rejulgamento. Então, de certa maneira, quando eu proponho a ação rescisória, eu estou querendo destruir esta coisa julgada, para que, a partir disso, uma nova coisa julgada, sem vícios, tome o lugar da que pereceu. Só que o código diz, então, o seguinte, olha que coisa curiosa. A coisa julgada só é possível em 8 incisos, em 8 situações. E situações essas que são interpretadas como números clausos, rol taxativo. Só temos 8 e nada mais. A jurisprudência não pode criar uma nova situação, nem tampouco a doutrina, só a lei. E a lei criou 8 casos que vão admitir a possibilidade de coisa julgada. E nada mais. E nada mais. Só que antes de entrar no 966, eu quero chamar uma atenção para vocês de uma coisa. Este procedimento 1, ele vai ocorrer no primeiro grau de jurisdição. A ação rescisória, a petição inicial da rescisória tem como juízo competente, consequentemente, um juízo superior ao juízo de primeiro grau. Então, olha que coisa interessante. Se o juízo monocrático de primeiro grau fez a coisa julgada, a ação rescisória é do Tribunal de Justiça ou do Tribunal Regional Federal. Um juízo acima do primeiro grau, tá? Foi a primeira vara cível, então vai ser uma Câmara do TJ ou do TRF, dependendo se o primeiro grau foi federal ou estadual. Agora, se a coisa julgada foi produzida dentro deste tribunal, TJ ou TRF, há, conforme o regimento interno, um órgão especial de cúpula dentro do tribunal que vai julgar as coisas julgadas proferidas pelas câmaras de um Tribunal de Justiça, um TRF. Sempre outro juízo. De modo que, por óbvio, o mesmo juiz não vai dizer sobre a coisa julgada, né? Ele muda de órgão, consequentemente. Tá? Bom, voltemos ao 966. Explico de novo, Giovana. O que eu estou dizendo é o seguinte. Deixa eu explicar de uma outra forma. Se a coisa julgada se deu no primeiro grau, a rescisória será julgada por um TJ ou um TRF, por uma Câmara dentro de um TJ ou de um TRF. Se, por outro lado,
a coisa julgada foi produzida na Câmara, ela será julgada pelo órgão especial do próprio TJ ou do TRF. Ah, mas e se esse, pressupondo agora, órgão especial é quem criou a coisa julgada? Então, na verdade, esta coisa julgada vai para o STJ. Ela vai para o STJ, lá para Brasília, se o órgão especial é quem produziu a decisão da coisa julgada. Para que eu sempre tenha um juízo diferente, por isso minha imparcialidade decisória. Ficou claro? Voltando agora. Então, olha só. Primeira situação. Eu tenho uma coisa julgada proferida com prevaricação, concussão ou corrupção do juiz. Ora, eu descubro posteriormente, atenção para isso, eu descubro posteriormente que o juiz foi literalmente comprado. O juiz foi corrupto. Ele praticou um de 3 crimes típicos de servidor público: prevaricação, concussão ou corrupção. Se isso aconteceu, eu tenho uma coisa julgada criminosa. Então eu vou pedir anulação da decisão anterior e o rejulgamento pelo órgão superior. Fica claro isso? Perfeito? Tem um detalhe. Tem um detalhe importante. A coisa julgada tem um prazo decadencial de 2 anos. De 2 anos. Tá? Então, contado da formação da coisa julgada, você tem 2 anos para pedir a ação rescisória. E isso é muito importante, né? Pois é, o Guilherme está falando algo que é um negócio interessante. Guilherme, aqui a gente tem 2 situações. Primeira, essa prevaricação, concussão ou corrupção foi provada em processo criminal prévio, transitado e julgado. Se isso aconteceu, maravilha. Se isso não aconteceu, você vai ter que provar na ação rescisória que ocorreu o crime. Isso é difícil pra bosta. Mas se você tiver provas de que ocorreu aqui, né, a conduta criminosa por parte do magistrado, manda ver na ação rescisória. Vocês concordam comigo que, ainda que o judiciário seja muito corrupto, não é toda sentença que foi produzida com a prática de um crime, né? Então, isso é uma situação excepcional. Isso é uma situação excepcional. Então, eu posso lançar mão da ação rescisória diante desse cenário. De certa maneira, ligado a isso, tem o segundo, que é a ação rescisória proferida por juiz impedido ou juízo absolutamente incompetente. Absolutamente incompetente. Sim, Guilherme, se provado na rescisória, ainda vai para o processo criminal, porque quem pode ofertar a denúncia é o Ministério Público e não você. Né? Apenas se verifica que há uma conduta, mas é o MP. Quem tem o ius puniente, quem tem, por força constitucional, a competência para persecução penal, e não a parte. Senão a gente estaria transferindo uma competência absoluta de um processo criminal
dentro de um processo cível. A ação rescisória é um procedimento especial cível. Ela não é um procedimento criminal. Porque aí, lá no criminal, vão ser aplicadas as regras do Código de Processo Penal. Beleza? Bom, 2. O juízo é impedido. Ele é parente, ele é empregado da instituição de ensino, parte, bom, enfim, qualquer caso. Mas atenção, qualquer caso do 144. Aqui nós não estamos falando de suspeição. Nós estamos falando exclusivamente de impedimento. Porque aqui decorre um problema. O impedimento, diz o 146, tem prazo de 15 dias. A suspeição tem prazo de 15 dias. O impedimento pode ser alegado até 2 anos depois da formação da coisa julgada. Ponto. Até 2 anos depois da formação da coisa julgada. Segundo caso, incompetência absoluta do juízo. Afinal de contas, é matéria de ordem pública. O próprio juiz deveria dizer que ele está em um juízo absolutamente incompetente e não julgar. Né? Então, se realmente eu tenho uma situação de incompetência absoluta, isto também nulifica a coisa julgada como um todo. Mas eu preciso ficar atento ao prazo. 2 anos passa rápido. Muito rápido. Perfeito? Caso 3. Uma coisa julgada que decorre, vou começar de trás para frente, de uma simulação das partes, a fim de fraudar a lei. As partes resolveram usar do processo com meios ilícitos, fraudulentos, lavar dinheiro do Poder Judiciário, por exemplo. Imagina uma situação em que... E abram o olho, porque isso é uma situação muito comum, na verdade. Né? Alguém, para tentar lavar dinheiro, também dá quase. Né? Você lavra planta que cresce. Você está tentando lavar dinheiro no Poder Judiciário, diversas vezes você pode perceber algumas coisas estranhas quando a gente utiliza até o processo trabalhista para isso. Já vi situações em que o sujeito, para tentar fraudar credores mesmo, né, ele move uma ação trabalhista dizendo que ele era... Eu vi isso num processo recentemente que eu achei muito legal. O cara era titular de uma Eireli, portanto, só havia ele na atividade empresária, não haviam sócios. Ele percebeu que ele estava caminhando para um processo falimentar. E aí o que ele fez? Ele resolveu fraudar. Ele resolveu criar aqui uma situação em que ele processou trabalhisticamente, né, perante o Poder Judiciário do Trabalho, a empresa da qual ele era Eireli, alegando que ele era funcionário da empresa, que ele elaborava lá de 8 às 18, mas que a empresa não assinou a carteira assinada, de que a empresa não pagava hora extra, não pagava descanso semanal, não pagava FGTS, não recolhia INSS, enfim. Ocorreu a audiência, né, de conciliação, ele como reclamante, um funcionário como preposto da empresa junto do advogado, o juiz trabalhista, naquele afã de conciliar, vira e fala o seguinte: vocês não querem fazer um acordo, não? A empresa fala assim: não tem acordo, não. E o juiz pressiona: ué, mas você registrou a carteira? Ele está falando que tem testemunha. E se ele realmente tiver testemunha, ele tem direito. Você não pagou? Então vamos fazer o seguinte:
Faz um acordo, empresa. Está tão nítido que você deve, faz um acordo. A empresa fazendo o teatro diz, então, excelência, vamos fazer um acordo. Eu prometo pagar para ele tanto. Isso, legal. Você gostou? Olha que acordo bom. Né? E, consequentemente, fizeram um acordo. O juiz homologou em audiência o acordo. Ele foi lá, passou o dinheiro que era da PJ para a conta dele, pessoa física, literalmente lavado na máquina do Poder Judiciário. Quando os credores foram executar a PJ diz, eu não tenho dinheiro. Ah, mas você tinha um dinheiro. Eu paguei. Segundo essa sentença aqui, eu tinha que pagar o fulano. Paguei o fulano. Ora, o que ocorreu aqui? Colusão entre as partes. Né? Nítida situação de fraude processual. Tá? E eu vou te falar uma coisa, tá? Arthur, Giovana, Carla. Isso acontece todo dia no Poder Judiciário Trabalhista. E os juízes estão cagando para isso. Essa é a verdade. Tá? Os juízes estão cagando para isso. Passa batido direto isso. Tá? Não é pouco, às vezes, em que depois você vai olhar e você vai ter a possibilidade de propor uma ação rescisória justrabalhista para cancelar esse negócio. Porque esse negócio é simplesmente absurdo. Ora, é óbvio que houve fraude, mas o juiz nem viu. Por quê? Porque ele estava tão mais preocupado em ficar livre do processo, tentando convencer as partes a fazer um acordo. Isso acontece direto. Direto. Tá? Então, assim, enfim, né? Atenção para isso. Arthur, não sei te falar. Eu não trabalho na seara justrabalhista, então eu vou te falar que eu nunca nem procurei as estatísticas sobre o número de ações rescisórias lá. Não sei te dizer. Sim, Guilherme, vamos chegar nessa parte já já. Mas sim, né, o terceiro prejudicado também pode propor aqui a ação rescisória. Me lembrei de outro caso, que, aliás, esse é revoltante. Tá? É um negócio assim muito doido, se você for pensar. Eu tenho um conhecido que trabalhou no meu antigo escritório de advocacia. É um advogado criminalista que foi parceiro, um associado do meu escritório anterior a Pedron Advogados. Né? Ele se casou com uma pessoa perfeitamente... ficaram casados ali uns 5 anos e, num determinado momento, o casamento não deu certo. Qual foi, entretanto, o problema? Né? E aí a coisa fica mais séria. Ao invés deles proporem o divórcio, eles propuseram uma ação de anulação do casamento. E uma ação de anulação do casamento por uma razão muito lógica. Você volta ao status quo de solteiro, porque esse advogado criminalista, ele tinha expectativas de casar com a amante dele. Né? E aí ele fez ele ajuizou uma ação para pedir a anulação do casamento, alegando ali um monte de coisa nonsense, digamos assim, para que fosse feito um processo judicial de anulação de casamento, ele voltasse ao status de solteiro e contraísse agora núpcias originárias com a antiga amante. Né? A mulher aceitou participar dessa fraude processual gigantesca. Né? Ela poderia ter virado e falado, olha, velho, se divorce, vai se fuder. Né? Ah, mas eu quero ter a nulidade porque eu quero casar na igreja, eu quero não sei o quê. Velho, vai se fuder. Isso é problema seu, na verdade. Mas ela aceitou. Né? Foi uma situação de fraude processual gigantesca, na verdade, mas perpetrada
na cara da vara de família. O juiz da vara de família deu a sentença de nulidade do casamento, ela voltou a ser solteira, ele voltou a ser solteiro e seguiram aqui a vida. Né? Numa situação em que, se você for pensar, não é nenhum caso do que o Código Civil trata para a anulação de casamento. Então, diversas vezes, a gente assiste umas fraudezinhas sendo praticadas sim. Né? E aí, como consequência, eu teria uma coisa julgada ilegal. Não estou falando da inconstitucional ainda não, tá, Guilherme? E Arthur, eu estou falando da ilegal. Houve uma violação da lei para obtenção do resultado pretendido pelas partes. E isso acontece. Né? Isso acontece. Então, verificando essa ilegalidade, esse ato fraudulento, eu posso falar aqui em ação rescisória. Outra situação é aqui a situação de dolo ou coação de uma parte sobre a outra. Imagina que, no curso do processo, antes da audiência de instrução e julgamento, a parte ré chega para a parte autora e diz o seguinte: você vai prestar depoimento pessoal, mas você vai confessar. Se você não confessar em audiência, quando a gente sair da audiência, eu te mato. Eu tô armado, eu vou te matar, filha da puta. Né? Eu vou te dar um tiro no meio da cara. E aí, você vai morrer. Você quer ou você aceita confessar em audiência? E ocorre, então, uma coação irresistível e a parte acaba confessando o que não aconteceu, mas por força da coação. Ela tem a possibilidade de, após o trânsito em julgado, e é claro, cessada a coação, propor a ação rescisória. O difícil é fazer a prova de que ela foi coagida e de que, consequentemente, aquela confissão é uma confissão falsa. Mas ela não tinha alternativa. Ela fraudou as provas do processo por força da coação ou de uma situação de dolo, como diz o Código Civil. Fica claro essa primeira parte do inciso 3º? Vamos para o quarto? Olha o que está acontecendo no quarto agora. Ofensa à coisa julgada. Explico. Imagine o seguinte caso. Eu tenho aqui o processo 1, ele teve sentença, coisa julgada material. Da data da coisa julgada. Romeu, da data da coisa julgada. O nosso marco temporal vai dizer o 976, e depois eu volto nesse ponto para mostrar apenas um detalhe diferente dessa regra geral que eu estou falando, é da data da publicação do trânsito em julgado no Diário Oficial ou a certificação no processo eletrônico. Beleza? Agora, qual é o ponto? Imaginem nessa situação a seguinte figura. Eu tenho o processo 1 que formou a coisa julgada material 1. Tranquilo. Uma parte insatisfeita com a coisa julgada material 1, vamos imaginar que a coisa julgada material 1 foi de improcedência do pedido. Ela volta em juízo e propõe um processo 2. Só que ela faz uma maldade. Porque se aqui eu tenho o autor e o réu foi citado, ele produziu provas, ele trouxe argumentos, ele conduziu a situação de improcedência. No caso 2, o autor indica
dados errados para o réu. E o réu não é localizado no processo. A citação dele é feita por edital, é dado um curador, o curador faz aquela contestação por negativa geral bem fraquinha de uma página e uma sentença é dada. Este curador que defendeu o réu, a princípio, ele não toma conhecimento da existência do processo 1 e, consequentemente, da coisa julgada 1. Isso passa batido. Né? Vocês vão dizer assim, mas isso é difícil de acontecer. Com o processo eletrônico, é. Mas com os processos de papel, não. Antes da informatização do Poder Judiciário, isto era mais comum. Com a informatização do Poder Judiciário, já ocorre um fenômeno muito interessante. Se autor e réu, pouco importa qual o assunto, figurem em outro processo posteriormente, o sistema do PJE já dá um alerta. Ele já alarma. E aí ele já diz, opa, esses caras estiveram aqui em outro processo, não? Ó, veja o número tal, veja os autos tal, para a gente entender o que é que rolou, na verdade. E aí o próprio juiz já toma essa diligência. Mas no processo físico, não. Né? Nas comarcas sem informatização, não. Isso muitas vezes é difícil de ser localizado. E aí essa sacanagem, essa fraude, não deixa de ser uma fraude, praticada pelo autor contra o réu, produz a uma defesa por curador especial, vagabunda, produz uma sentença e agora produz uma coisa julgada material contrária, vamos dizer, de procedência. Quando esta coisa julgada for para o cumprimento de sentença, aí eu vou ter que intimar esse réu. E aí o réu vai falar assim, opa, velho, peraí. Nós já tivemos processo. Eu ganhei. Ele tem, então, aqui 2 anos para propor a ação rescisória para destruir essa coisa julgada, tendo em vista que esta é anterior, prévia, é originária. Fica claro? Ótimo. Bom, aqui a gente tem uma situação interessante de utilização da ação rescisória, e eu vou marcar com uma cor diferente para chamar a atenção dos senhores, é a violação manifesta de norma jurídica. É aqui que a gente vai ter, então, um problema, vamos colocar, que tem relação com a chamada coisa julgada inconstitucional. Espera aí. Deixa eu não avacalhar tanto assim, não. Que tem relação com a chamada coisa julgada inconstitucional. Atenção para o que eu vou falar agora. Tá? Não, Guilherme. Não necessariamente. Qual é o ponto aqui? O Código de Processo Civil, ele entende que, primeiro, o conceito de manifestamente exige que a norma jurídica não seja polêmica. Exemplo, vamos imaginar que existe uma corrente que interpreta a norma do jeito 1 e uma corrente que interpreta a norma do jeito 2. Ainda que a sentença que fez a coisa julgada material tenha se apoiado na interpretação 2, que é uma interpretação flagrantemente minoritária, mas ela não é escatológica ou teratológica, como você está colocando, ok. Então, não é caso
de ação rescisória. Não é caso de ação rescisória. Agora, quando há um confronto direto entre o que o texto da norma diz e a interpretação levada a cabo pela decisão, aí eu teria a natureza manifesta. Exemplo. O Código Civil diz que a ação para cobrança da dívida tem prazo de 3 anos. O juiz entende que, na verdade, prazo prescricional de 3 anos. O juiz entende que não são 3, são 2. Não, pera. Não tem confusão. São 3, são 2. Não está aberto à interpretação. É uma coisa meio exegese, do tipo, em claro, cessa te interpretácio. Não tem como você olhar para a norma, ter o número 3 e você falar que aquele é 2. Ponto. Eu tenho uma situação curiosa, onde, de certa maneira, eu estou colocando isso numa discussão judicial, onde a prescrição foi interrompida pela segunda vez. E eu estou dizendo, não, cara, o Código Civil é muito claro. A prescrição só se interrompe uma vez. 2, não existe. Não tem possibilidade. Não tem como ter corrente minoritária que diga, não, mas nesse caso pode. Não. Digamos, a lá Arnaldo César Coelho, Galvão? A regra é clara. O código diz é uma. Não são 2, não são 3, não são 5. Ponto. Aí, se eu tenho realmente esse absurdo interpretativo, eu tenho o caráter manifesto da norma jurídica. Mas eu tenho uma outra situação em especial que também representa a coisa julgada inconstitucional, que é o fato de, entre a existência do processo e a sentença, nesse meio tempo aqui, o Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional, com efeito erga omnes, e nulificou uma lei, uma norma. Vamos imaginar que eu tenho uma lei tal e o Supremo diz essa lei é inconstitucional. Se essa decisão do Supremo Tribunal Federal acontece nesse período, e atenção, não é para o meu processo, é para uma ADI, é para uma DC, é para uma DPF. Tá? Ela está estabelecendo aqui o controle erga omnes de constitucionalidade. E o Supremo Tribunal Federal, então, diz que esta norma X não pode ser aplicada porque ela é inconstitucional. E a sentença deixa de observar o Supremo e aplica a norma X, eu tenho uma coisa julgada com manifesta ilegalidade. Isto se chama coisa julgada inconstitucional. Mas presta atenção, para poder ser utilizado na ação rescisória, a decisão do Supremo Tribunal Federal foi antes da sentença. Então, quando a sentença foi proferida, o juiz já deveria saber que a norma foi declarada inconstitucional e que, portanto, não poderia ser aplicada. O sistema brasileiro não trabalha com o conceito de inconstitucionalidade para a coisa julgada se a decisão do Supremo é proferida depois da sentença. Porque aí a proteção constitucional ao estado de coisas anterior à sentença faz com que a coisa julgada seja preservada. Aí eu não posso falar em uma coisa julgada supervenientemente inconstitucional porque o Supremo mudou de ideia lá na frente. Entenderam a diferença cronológica? Gente? Tá? Porque aí é óbvio, o juiz não tem bola de cristal. Né, Guilherme? Então o juiz não tem como saber, o Supremo vai decidir pela inconstitucionalidade lá na frente. Ora, até o presente momento, quando ele aplicou a norma, não havia nenhuma decisão do Supremo Tribunal Federal com eficácia erga omnes dizendo que ela era inconstitucional.
Então, ok. Né? Então, ok. Explico de novo, Giovana. O que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que o Código de Processo Civil equipara ao inciso 5º um juiz que aplique uma norma que já foi, ao tempo da sentença, objeto de um julgamento de controle de constitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal, e o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade da norma. Ora, a partir do momento em que o Supremo está dizendo que esta norma é inconstitucional, ela não pode mais ser aplicada na sentença. Ela é uma não norma. Só que tem um problema. Tá? Às vezes, o Supremo Tribunal Federal declara inconstitucionalidade pro futuro. Aí fode tudo, galera. Porque se o Supremo disser que a norma será considerada inconstitucional daqui a 30 dias e a sentença acontece nesse meio tempo, eu não posso falar em inciso 5º do 966. Não posso falar em inciso 5º do 966. Ok? O primeiro caso é esse. O segundo caso é quando a norma é declarada constitucional depois da formação da coisa julgada. Aí eu não posso falar em coisa julgada inconstitucional. Seria uma coisa julgada por inconstitucionalidade futura. Ora, não tem lógica, né? Pois é, Guilherme, pelo sistema que nós vamos estudar, ou se a gente pegar a lei, né, 9882 do controle de constitucionalidade, ela prevê que o Supremo pode suspender os processos no Brasil, exatamente para que nenhum juiz desobedeça a autoridade dele. Mas vamos supor que o Supremo mandou suspender e esse juiz ainda assim continuou o julgamento, né? Eu posso falar nessa violação do inciso 5º. Arthur, o que eu estou falando, a coisa julgada futura, é a coisa julgada em que o juiz aplica a norma. Hoje, 23 de fevereiro, transita em julgado. Em março. Em agosto, o Supremo profere um julgamento em ADI e declara a inconstitucionalidade da norma. Isso vai afetar a minha coisa julgada? Não, porque ao tempo da sua formação, a norma não havia sido declarada inconstitucional. E se, consequentemente, eu passar a entender que todas as vezes que o Supremo declara uma inconstitucionalidade, isso retroagiria para as coisas julgadas do passado, você cria uma desestabilidade da segurança jurídica muito grande. Perfeito? Ah, sim. O que eu estou dizendo é o seguinte: a lei de controle concentrado de constitucionalidade, da ADI e da DC, ela diz que o Supremo Tribunal Federal ele pode não declarar a inconstitucionalidade com efeitos erga omnes agora. Ele pode estabelecer uma modulação temporal de efeitos para o futuro. Por exemplo, tá? Vamos imaginar que o Supremo Tribunal Federal declara inconstitucional a lei que estabeleceu o salário mínimo, ou que aumentou o salário mínimo. Ele tem a possibilidade de modular os efeitos e dar um prazo para que o Congresso Nacional profira uma nova lei sobre o salário mínimo para só depois de tanto tempo podermos exigir a aplicabilidade da inconstitucionalidade, por exemplo. É o chamado efeito pró-futuro do controle de constitucionalidade. Né? Ou artigo 27 da 9882.
Aí qual é o problema? O próprio Supremo Tribunal Federal está dizendo que a norma é inconstitucional, mas ela só produz efeitos inconstitucionais em algum momento no futuro. Exato. Aí o juiz pode usar da norma inconstitucional, ele só deverá não usá-la quando aquele marco futuro estabelecido pelo Supremo vier a acontecer. É como se o Supremo criasse uma condição resolutiva lá no futuro. Ok? Sim, o Supremo pode estabelecer esse prazo, né? Ele pode estabelecer um marco temporal do futuro. Quer dizer, ele pode estabelecer dentro dessa lógica criada pelas leis de controle constitucional, né? Pelos controles de constitucionalidade. É claro que isso daqui é palco de uma discussão muito grande. O professor da Universidade Federal de Minas Gerais, meu colega de sala na graduação, no mestrado e em parte do doutorado, professor Emílio Peluso, tem um livro sobre essas decisões, o controle, funcionalidade. Muito legal, muito interessante. Né? Deixa eu ver se eu acho esse livro. É esse aqui. A decisão no controle de constitucionalidade, onde o professor Emílio Peluso trabalha esses problemas de efeitos para o futuro, por exemplo, sobre a coisa julgada, né? E aí gera alguns problemas. Tem um outro livro legal, que é o livro do professor Carlos Henrique Soares, que hoje a gente só vai encontrar em sebo, né? Que se chama Teoria Tridimensional da Coisa Julgada, onde o professor Carlos Henrique Soares, professor da PUC Minas, meu colega, também trabalha aqui essa questão da coisa julgada inconstitucional. O livro do professor Emílio Peluso que eu falei é esse aqui, A Decisão no Controle de Constitucionalidade. Né? Um livro muito, muito legal. Muito legal. Fica aqui a recomendação. Ok? Cadê? Perfeito? Passamos adiante? O próximo caso é a coisa julgada baseada em prova falsa. E essa prova falsa, eu estou falando de prova ilícita mesmo, ou seja, eu estou falando de uma edição documental, eu estou falando de prova forjada, eu estou falando de uma situação em que ocorreu uma prática criminosa e que, em razão dessa prática criminosa, ou a falsidade foi apurada em processo criminal, ou na própria ação rescisória eu consigo demonstrar essa ilegalidade. De mesmo modo, eu estou dizendo, alguém
usou de uma prova para ganhar. Só que essa prova não era verdadeira. Essa prova era uma prova criminosa. Então, esta é uma coisa julgada produto de crime do mesmo jeito. Esse crime já pode ter sido definido lá no processo criminal, ou isso pode dar origem a uma discussão na ação rescisória, com depois repercussões da seara criminal. Ok? Dúvida? Tá. Eu quero chamar a atenção para o 7. O 7 precisa ser muito bem compreendido. O 7 está tratando da seguinte situação. Olha só. O autor da ação rescisória tem uma prova nova, ignorada por ele, ou impossibilitada de uso. Mas não é qualquer prova. Olha que coisa complicada. Por si só, esta prova é a prova decisiva. Se ele tivesse essa prova, ao tempo do primeiro processo, ele tinha ganho. E mais, esta prova, ele não sabia que a prova existia, e ele vai ter que fazer prova da ignorância, isso é difícil, ou ele vai ter que fazer prova de por que ele não pôde usar daquela prova. Mas tem que ser um fato alheio à vontade dele. Né? Não é porque ele tinha a prova, mas ela ficou perdida no arquivo dele. Ora, se ele é bagunçado, azar dele. Ele não tinha como por algum fator externo, alheio a ele. Perfeito? Desculpa, Giovana. Sim, eu concordo com você. O juiz não pode se basear em uma única prova. Por isso, o inciso 7º é um negócio muito estranho, se você for pensar. Porque, de certa maneira, ele está dizendo, olha, eu teria que ter uma prova tão cabal, tão escrachada, que ninguém mais conseguisse contrapor outras provas após esta prova. Isso é difícil. Do ponto de vista de uma teoria hermenêutica da prova, isso é muito complicado. Isso é muito difícil de acontecer. Né? Essas bases são muito delicadas, na verdade. Né? Esse inciso 7º, ele pressupõe aqui, então, um caráter, vamos dizer, absoluto da prova que não tem sentido. Né? Que não tem sentido. Guilherme, você está fazendo uma observação muito interessante, de fato. Ou seja, a prova nova não é uma prova de fato superveniente. A prova já existia. Ela só não, ela é nova para o processo. Né? Ela é nova na ação rescisória. Ela é nova porque ninguém falou sobre esses fatos. Ou porque eles eram ignorados, ou porque, consequentemente, era impossível utilizar desta prova. O grande problema é que o conceito de ignorar não pode bater com a negligência da parte em pesquisar sobre os fatos do processo. Né? Então, eu preciso necessariamente aqui de um grau de ignorância simplesmente absoluta. Né? Eu, como parte, eu não conseguia sequer imaginar a possibilidade dessa prova. Não é porque eu fui lambão, não é porque eu fui dissidioso. Né? É algo absolutamente novo que cai no colo da gente e que abre a possibilidade para discussão da ação rescisória. Ou
Algo que eu até já sabia, mas eu não conseguia fazer prova disso, né, por motivos alheios à minha vontade. Exemplo. Eu vi uma situação uma vez em que a prova ela estava dentro, era uma prova documental a respeito da existência de uma declaração, de um contrato e tal. E essa prova ela estava em autos físicos, e esses autos físicos supostamente teriam sido destruídos no incêndio que cometeu o Fórum de Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte. Num determinado momento, houve realmente um atentado criminoso mesmo ao fórum, botaram fogo no fórum, diversos autos foram incinerados e achava-se que esses autos tinham sido incinerados. Em determinado momento, descobriu-se, na verdade, que os autos estavam na outra vara. Na época, quando os bombeiros foram recolhendo as pessoas, entulhos, coisas e etc., juntaram uma porrada de autos e distribuíram para a secretaria errada, e isso foi para lá, nas prateleiras erradas. Bom, ninguém podia imaginar. Ninguém tinha condição. Meu cliente não tinha como ir lá fiscalizar os bombeiros e falar assim, deixa eu ver se eu localizo esses autos. Até porque o prédio inteiro ficou comprometido, ele podia desabar. Então, diante de um cenário como esse, o acaso nos fez apresentar a prova. Enfim, aí você teria uma situação de prova nesse contexto da impossibilidade de uso. Mas é muito complicada, ela é muito difícil de ser feita, né, por conta dessas características. Me explica melhor o que você está pensando com o exame de DNA. Porque dependendo do tempo, o próprio corpo a ser periciado, o objeto da fonte do DNA, ele pode desaparecer, ele pode ser destruído. A não ser que você esteja falando do tipo, achamos o envelope com o cabelo cortado do fulano, o dente de leite, ou, enfim, aí tudo bem, né? Aí tudo bem, seria mais ou menos algo nesse sentido, né? Quer dizer, você não imaginava que existia um envelopinho num álbum de fotografia com o cabelo cortado do seu avô. Ninguém nunca imaginou. Aí, conversando com alguém, fala assim, não, mas tem aquele álbum do vovô, tem lá um cabelinho dele. Bom, tudo bem, aí pode ser que dê para fazer o exame de DNA. Mas vocês conseguem perceber que a coisa começa a ganhar um ar de fantástico? Né? Um negócio assim meio estranho. Né? Então, isso pode acontecer. Né? Isso acaba podendo abrir margem para essa discussão. Sim, nesse sentido você está coberto de razão. Antes, né, quando a prova pericial do DNA aparece, houve espaço para que a gente pudesse, eventualmente, pleitear em determinadas ações sobre paternidade agora a utilização do DNA, né? Porque não tinha tecnologia. Né? Não tinha tecnologia para ser utilizado. E aí abre sim. Quer dizer, eu não podia fazer uso do DNA porque o DNA não existia naquela época. Então, beleza. Só que eu preciso lembrar de um detalhe. Eu tenho prazo de 2 anos. Eu tenho prazo de 2 anos. Né? Então, isso é peculiar. Né? Até para que em 10 anos depois eu não queira reabrir uma caixa de Pandora do que passou. Eu tenho um prazo de 2 anos para propor a ação rescisória. Porque depois dos 2 anos da rescisória, o juízo pode ser incompetente, o juízo pode ser impedido, o juiz pode ser criminoso, eu tive prova falsa, eu tive tudo. Nada toca a coisa julgada. Ela se torna mais protegida ainda do que anteriormente.
Fica clara essa ideia? E a última situação. Eu tive uma coisa julgada, fundada, aqui em fato verificável do exame dos autos. Eu tive um erro de julgamento do juiz, onde o juiz admitiu fato como inexistente, Ô, raiva. Ô, inferno. Para, só. O juiz admitiu como inexistente fato que está nos autos e não há polêmica sobre isso. Autor e réu concordam, né? Então, olha só, a parte de baixo é a mais importante. O fato, ele não pode ter sido controvertido. O autor diz, aconteceu. O réu diz, aconteceu. O juiz diz, não aconteceu. Ora, quem está errado? O juiz. Ou o inverso. O autor diz, não aconteceu. O réu diz, não aconteceu. O juiz diz, aconteceu. Ponto. Ou seja, ele profere algo que os autos não lhe dão margem para que ele decida dessa forma. Né? Ele não tem condição. Ele não tem condição nenhuma de produzir a decisão com base nesses autos. Ele literalmente surta, aí eu posso também usar a expressão anterior, ele profere uma decisão teratológica violenta contra os autos, porque é extremamente importante que eu não posso usar o inciso oitavo se o fato era polêmico. Exemplo, o autor diz, não estava lá, o réu diz, estava. O juiz tem que tomar a decisão, se ele estava ou não estava. Né? Isso não cabe para o inciso oitavo. Agora, quando o autor diz não estava, o réu diz não estava, e o juiz diz estava sim, então, nesse caso, o juiz é quem erra. Né? O juiz é quem violenta os autos, proferindo um raciocínio estranho, né? Anormal, vamos colocar dessa forma. Né? Então, eu preciso ter um equilíbrio entre o autor e o réu acerca da existência ou não existência daquele fato para poder reconhecê-lo como indubitável, inquestionável. E aí poder avaliar a posição que vai ser assumida pelo magistrado. Fica claro isso? Olha só, esses são os únicos casos que admitem ação rescisória. Próximo passo. Quem pode propor a ação rescisória? Né? E aí a gente vai perceber que, consequentemente, o 297, deixa eu abri-lo aqui, 297 diz para nós quem será o autor da ação rescisória? Quem foi parte no processo ou o seu sucessor, se direitos pecuniários, o terceiro juridicamente interessado, por exemplo, naquele caso da fraude, e o Ministério Público. Mas o Ministério Público, se não foi ouvido, quando era obrigatória a sua intimação, ou seja, eu tinha um caso que envolvia interesses de incapaz, mas ninguém intimou o MP. Esquecemos do MP. Opa! Então eu tenho uma situação em que, consequentemente, vai participar.
Bom, B, o MP, né, vai poder propor a ação rescisória, mesmo que ele tenha sido intimado, se ocorreu simulação, colusão, por uma questão muito simples. O autor e o réu do processo anterior é que são, fraudulentamente, os réus da ação rescisória. E, diante desse cenário, não é possível permitir aqui que alguém diferente do MP, o dever de zelar pela norma jurídica, o dever de zelar pela boa qualidade da aplicação do ordenamento e até mesmo da boa-fé das partes impedindo condutas fraudulentas entre elas. Né? Então, o MP também vai poder propor. Né? Também será possível propor ação rescisória por aquele que não foi ouvido, mas era parte. No caso de um litisconsórcio necessário, deixamos de citar uma das partes, ela vai poder propor a ação rescisória dizendo: ô, temos um problema, eu tinha que ter participado. Perfeito? Aí o que, que acontece? Quando a gente pensa na ação rescisória, a petição inicial da ação rescisória, ela vai indicar o juízo natural, sendo sempre o juízo natural um tribunal. Ela vai ter, então, um autor com base no artigo 967, ou é a outra parte do processo anterior, a causa de pedir é um dos incisos do 966, então a ocorrência de crime, a ocorrência de prova ilícita, a ocorrência de coisa julgada inconstitucional, como a gente falou, enfim, alguma situação. O pedido é um pedido desconstitutivo. Por que eu quero? Eu quero anular a coisa julgada anterior. Né? Então, eu vou estar diante de um pedido desconstitutivo. E, consequentemente, eu vou ter aqui também como pedido julgamento da causa. Porque a partir do momento que a coisa julgada deixa de existir, eu reabro aquela situação jurídica. E, diante disso, torna-se impossível aqui não ter nova apreciação jurisdicional, até para novamente compor a lide. Ok? Um detalhe importante. Vou colocar aqui. Toda ação rescisória tem natureza pública. E, por isso, tenho aqui a intervenção obrigatória do Ministério Público. Tenho que requerer a intimação do MP em toda ação rescisória. Né? Tenho que requerer. O MP participa automaticamente da ação rescisória. E como ela tem natureza pública, não existe
audiência de conciliação do 334 na ação rescisória. Eu não posso transacionar. Imagina que ridículo seria. Eu estou movendo uma ação rescisória porque o juiz é criminoso. Ou você quer fazer um acordo assumindo que você foi aqui meio criminoso? Exatamente. Exatamente. Seu raciocínio está corretíssimo. Né? É o que eu coloquei aqui, Arthur. Olha só. Né? É a outra parte ou as outras partes do processo anterior. Perfeito? Sim, sim. Desde que não seja assistente simples. Se for assistente litisconsorcial, sim. Porque o assistente litisconsorcial não vira litisconsorte, então ele vira parte. Ok? Bom, como é que é o procedimento da ação rescisória? Esse procedimento é um procedimento simples, ou pelo menos mais célere. Eu tenho a petição inicial, distribuição, controle do juízo, citação do réu, contestação, saneamento, se necessário, a IJ, e aqui o acórdão da decisão do tribunal. Um ponto interessante que vale ressaltar. Deixa eu voltar para a lei. A petição inicial, ela tem o seu modelo no artigo 319, mas também no artigo 968. Guilherme, se a prova for documental, ela está na petição inicial. Mas se você vai precisar de perícia? E se você vai precisar de ouvir testemunhas, por exemplo? Então você vai ter um IJ para essas provas. Ok? Me explica o estranho. Não necessariamente. Né? Você não está obrigado a ter, como no caso do mandado de segurança, apenas prova pré-constituída. Você pode trabalhar com a produção de provas orais. E isso está aqui, ó. Aqui, ó. Né? Se houver necessidade de produção de prova, então eu vou ter aqui a audiência de instrução e julgamento, no 972. Eu quero só chamar a atenção de vocês para um negócio interessante. Né? Na petição inicial da ação rescisória, eu preciso de caução no valor de 5% do valor da causa. 5% do valor econômico do pedido precisa estar depositado em juízo, como uma forma de dificultar ou hiperonerar a propositura de uma ação rescisória. Claro, e aí vem o ponto, se eu estou pela gratuidade, se eu sou o Ministério Público, se eu sou a Fazenda Pública, se eu sou a Defensoria Pública, eu estou dispensado da caução, como diz o parágrafo 1º. E se o valor da causa ele for superior a 1.000 salários mínimos, eu vou depositar apenas... Perdão, eu vou depositar apenas 1.000 salários mínimos
se 5% do valor da minha causa for superior a esse valor. Né? Então, eu tenho um teto na caução, de modo que essa caução nunca será superior a 1.000 salários mínimos, que dá aqui mais ou menos R$ 1 milhão hoje. Né? Então, é bem expressivo esse teto da caução da ação rescisória. Né? Eu preciso ter uma causa para depositar 1 milhão, 5% dela, quer dizer, 5% tem que ser 1 milhão. Então, dá um valor alto pra caralho. Beleza? Por que isso? Se o autor perder o processo, ele perde a caução. Se o autor ganhar o processo, ele, ao final do processo, levanta a caução. Então, é o dinheiro que fica parado. Não são custas. É garantia. Para desestimular a propositura de ações rescisórias levianas. Ok? Dúvida, moçada? Dúvida? Então é isso. Então, basicamente, é isso, né, que a gente tinha para conversar sobre a rescisória. Deixa eu fazer um negócio. Apesar dessa imagem ela tá um pouco bagunçada, eu vou compartilhar com vocês. Fica aqui o quadro que nós usamos aqui para auxiliá-los. Perfeito? Então é isso, moçada. Uma excelente terça-feira. Nos vemos na semana que vem. Abração, bom final de semana. Até a próxima.